Irmãos queridos, graça e paz, na manhã deste dia do Senhor, nós temos o privilégio de escanear, darmos mais um passo e contemplarmos as verdades de Deus nos Salmos de Romagem. O verso de número 2 do Salmo 123 é o texto para a nossa reflexão com temor e tremor na manhã deste dia do Senhor. E assim diz o salmista: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Irmãos queridos, nós estamos diante dos Salmos da realidade. E do verso de número 2 agora do Salmo 123, emergem para nós, peregrinos e peregrinas, três verdades extraordinárias. E a primeira verdade é que o peregrino tem Deus, e Deus o tem. Veja que há aqui um contraste. Ele diz: à semelhança do servo que olha para as mãos do seu senhor e da serva que olha para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos nas mãos do nosso Deus. Deus é Pai, vimos semana passada. Deus é Pai e Ele é pessoal. Ele é uma pessoa, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Deus Pai, Ele se envolve conosco. A grande bênção é que o Senhor Deus Todo-Poderoso se deixa achar e ser achado. Nós lemos, por exemplo, em Jeremias capítulo de número 29, acerca desta verdade que está por se cumprir. Daniel capítulo 9, versículo de número 3, quando Deus Pai projeta misericórdia, Ele coloca nos corações de seu povo para orar pela misericórdia planejada por Ele mesmo. Quando tal oração é derramada do nosso coração, quando a igreja ora, é um sinal seguro da misericórdia vindoura. Por Jeremias capítulo 29, Deus está dizendo aos exilados que sua dispersão não é acidental. Deus tem planos para eles, planos que incluem até o que parece caótico e aleatório. Além disso, irmãos, estes planos de Deus significam que o exílio não seria permanente. Isto não é por causa da fidelidade de Israel, não é por causa da fidelidade das meninas dos olhos do Senhor, mas é por causa da promessa do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Uma promessa que foi dada na expectativa do filho de Abraão, o Senhor Cristo Jesus. Leia o capítulo 4 de Romanos e se encante com esta duradoura promessa. E de fato, meus irmãos, podemos averiguar nas Escrituras que os exilados não ficaram dispersos. Deus os restaurou a seus lares, Deus os trouxe para casa, porque deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Diz Romanos capítulo 9, verso de número 5. E Deus nos diz, igreja, que por estarmos em Cristo, somos estranhos e exilados neste tempo. Leia Hebreus capítulo 11, verso 13. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Nós sofremos como igreja do Senhor, sangramos como peregrinos e peregrinas, morremos e somos tentados a pensar que isso significa que Deus nos abandonou, mas ledo engano. Concluímos, irmãos, que somos como ovelhas para o matadouro, mas não é assim que nos diz o Evangelho.
O plano de Deus para você, meu irmão, minha irmã, é de longo prazo. O plano de Deus não tem a validade para o século 21, para o ano de 2020. Deus tem um plano para você em Cristo. E este plano não é para a sua destruição, mas para o seu bem. Você está sendo agora mesmo conformado à imagem de Jesus Cristo ao compartilhar seu sofrimento, e seu estado final não é um de vítima, mas de vencedor, um co-herdeiro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leia o capítulo 8 de Romanos, versículos de número 12 até o 39. Isso significa, irmãos, que os planos seus podem se evaporar, os seus sonhos, pai, mãe, meninos e meninas, podem ser esmagados, sua vida pode acabar agora mesmo, mas o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos o levantará juntamente com Cristo. Como você pode saber isso? Da mesma maneira como fizeram os exilados do Antigo Testamento, os peregrinos, aqui descrito no Salmo de número 123, não olhando para a sua condição presente, mas para Deus e sua palavra, seu juramento e sua aliança. A semelhança de Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, podemos fazer uma pergunta se isso aplica a nós. Se você está em Cristo, você pode ter certeza destas promessas. A passagem não promete a você o tipo de futuro que a cultura valoriza e talvez até prometa um futuro que o faria tremer se você o visse em uma bola de cristal. A curto prazo, meus irmãos, pode ser que você sofra, mas a longo prazo seu futuro é endossado por Cristo. E esse é um futuro para o seu bem e não para o mal, um futuro de esperança e não de desespero. Diz o salmista: como os olhos do servo e da serva estão postos nos seus senhores, os nossos olhos estão fitos no Senhor, aguardando que Ele se compadeça de nós. O peregrino tem Deus e Deus o tem. Em Deus o peregrino põe toda a esperança que tem. O peregrino põe sua esperança sem reservas em Deus. Olhos fitos, diz o Salmo 123, até que Deus se compadeça de nós. Exemplo, meus irmãos, de um cachorrinho que fica ao derredor da mesa no momento em que os seus donos estão fazendo a refeição. Assim deveríamos nós, servos e servas do Senhor, nos portarmos fitados no Senhor, sem mexer um músculo sequer. Em Cristo, na cruz do Calvário, Deus, o Pai, já se compadeceu de nós. Louvado seja o Senhor. Em Cristo Jesus e naquele monte descrito como Monte Caveira, Deus, o Pai, já se compadeceu de nós, seus servos. João 3,16. Temos na manhã deste dia que rememorar, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que neste nome há poder. E Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos capítulo 5, verso de número 8. Deus, o Pai, prova o seu amor para com você, irmão, para com você, irmã, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. O peregrino caminha olhando para as poderosas mãos de Deus,
mãos dadivosas e paternais. O peregrino é um agraciado e não um desgraçado. Ele tem os olhos espirituais abertos por Deus e para Deus. O peregrino tem para onde olhar. Os demais estão olhando agora mesmo para o televisor. Os demais estão olhando para os patrões, para os governos, para o contra-cheque, para o saldo bancário. Mas o peregrino tem Deus. O peregrino tem o privilégio de, pela fé, recorrer ao Senhor Todo-Poderoso. Nós olhamos, igreja, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e ao olharmos para Deus, ao mirarmos na face de Cristo, vemos que somos amados, sim, e eis que emerge a segunda verdade deste Salmo 123, no verso de número 2. Somos peregrinos, amados, sim, Deus nos ama em Cristo Jesus, isso é fato, através dos méritos de Jesus, de sua pessoa e obra, a igreja é amada pelo Pai. Somos peregrinos e peregrinas amados por Deus, mas a segunda verdade que emerge é: somos servos de Deus. Diz o salmista: assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, à semelhança dos servos e das servas. Se apresente, meu irmão, na manhã deste dia, ao mundo ao derredor, à sua família, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Não se gabe de ser um advogado, médico, engenheiro, pedreiro. Não se gabe de ser um desempregado ou bem empregado. E se envergonhe de dizer que és crente. Como diz o hino de número 386, diz ao mundo que és crente. Não há coisa mais sublime, igreja, de que ser filho de Deus e coerdeiro com Cristo. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,17, o salmista estabelece de quem ele é servo, e ele diz: eu estou servo de Deus. E a semelhança daqueles que são vassalos de homens, eu sou um vassalo de Deus, um escravo da graça de Deus. Estabeleça na manhã deste dia de quem você é servo: de Cristo Jesus. Diga ao mundo do Messias, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus, o ungido de Deus, nascido sob o poder do Espírito Santo, da Virgem Maria, que padeceu sob as mãos de Pôncio Pilatos, que foi morto e ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, assunto aos céus, e que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, assentado, e que virá para julgar vivos e mortos. Meu irmão, a sua família, minha irmã, seus filhos sabem de quem você é servo, e como servos de Deus, aguardamos alívio e não ordens. Como servos, devemos ser leais e submissos a Deus e a sua bendita palavra. Servos de Deus, que privilégio, que honra, IPT, deveríamos prostrar agora mesmo com a boca no pó e dizermos juntos, em uníssono, como Mefibosete disse ao rei Davi, em 2 Samuel capítulo 9, verso 8, então se inclinou Mefibosete e disse ao rei Davi: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Louvado seja o Senhor que nos trouxe daquele tremedal de lama, que nos resgatou do império das trevas, que nos subjugou Satanás, suplantou os infernos e nos abateu em graça. Servos não aguardam nada mais do que compaixão e misericórdia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Servos e servas não dão ordens, servos e servas não determinam nada, antes se curvam reverentes e submissos ao Deus Todo-Poderoso. Servos e servas não pedem por justiça, mas clamam por misericórdia. Não há descrição mais nobre para nós, irmãos e irmãs, do que servos de Deus. É o que somos. Que honra! Escravos da graça do Redentor Cristo Jesus. Antes de você ser uma faxineira, doméstica, dona de casa, doutora, uma profissional bem-sucedida, você, minha irmã, é uma serva de Deus. Antes de você ser um pedreiro, um gari, um doutor, um profissional bem-sucedido, você é um servo de Deus, meu irmão. E como peregrinos e peregrinas, servos e servas de Deus, nós estamos não debaixo da chibata, mas das mãos de Deus. E então, meus irmãos queridos, emerge a terceira e última verdade do verso 2 do Salmo 123, que descreve as mãos de Deus. O peregrino está debaixo das mãos de Deus e não do azar ou da sorte. É onde a igreja está nessa hora, confinada, trancafiada, e sempre estará debaixo das mãos de Deus. Jesus Cristo bem disse em João capítulo de número 10, verso 28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está nas mãos de um oleiro santo, santo, santo. Meu irmão, minha irmã, você está debaixo das mãos de um timoneiro firme, forte, resoluto. Mãos que criam, que consolam, que perdoam, mãos que protegem, que livram, que amam, mãos que sustentam, que acariciam e que salvam. As mãos de Deus não são as mãos qualquer, mas as mãos de Deus que estão sobre nós. Deus, igreja, só Ele pode te livrar, diz Hebreus capítulo de número 11. Deus, igreja, só Ele pode não te livrar, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Só Ele, igreja, Deus é bom em tudo. Por isso o Salmo 119, Davi diz no verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Eu termino citando dois textos, um do Velho e um do Novo Testamento. Lamentações 3, versículos 30 a 33, Jeremias diz, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Minha irmã, meu irmão, IPT querida, lembre-se na manhã deste dia, temos um Deus que é soberano e este Deus nos tem. Em segundo lugar, não se esqueça
somos servos deste Deus soberano, servas e servos é o que somos. E por último, estamos debaixo de sua poderosa mão. Ore na manhã deste dia ao Senhor: Jesus, Tu és o meu pastor e nada me faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver, e pela mão vais me guiar quando no vale eu passar. E eu não temerei, pois no controle Tu estás. No controle Tu estás. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano